Quando a gente vê notícias sobre a tensão entre os Estados Unidos, Israel e Irã, normalmente pensa em guerra, mísseis, diplomacia e crise internacional. Parece algo distante da vida cotidiana, como se fosse um jogo de poder que acontece do outro lado do planeta. Mas a verdade é que essas disputas têm efeitos diretos no nosso dia a dia. Uma das conexões mais curiosas é com algo que muita gente tem ou pretende ter nos próximos anos: o carro elétrico. Pode até parecer estranho ligar essas coisas, mas se tem uma coisa que sempre moveu a política mundial, é energia. Quem controla a energia controla a economia, a indústria, transporte e, no fim das contas, muito do poder global. Durante mais de um século, a principal fonte de energia que moveu o mundo foi o petróleo. Ele alimenta carros, aviões, navios, fábricas e praticamente toda a logística global. Regiões ricas em petróleo passaram a ter uma importância estratégica gigantesca. O Oriente Médio virou uma das regiões mais disputadas do planeta justamente por isso. Não é só uma questão cultural ou religiosa, como muitas vezes a mídia simplifica. É também uma questão econômica gigantesca. Quem tem influência sobre essa região consegue influenciar o preço da energia no mundo inteiro. Nesse cenário, os Estados Unidos construíram ao longo das últimas décadas uma rede enorme de influência política, militar e econômica em regiões estratégicas do planeta. No Oriente Médio, uma das alianças mais fortes é com Israel, que funciona como um parceiro político, militar e tecnológico fundamental para os interesses americanos naquela região. Essa parceria ajuda a garantir influência sobre rotas comerciais, estabilidade estratégica e acesso a uma região que concentra uma parte gigantesca das reservas de petróleo do planeta. Um dos países que frequentemente entra em choque com esse bloco de poder é o Irã. O país tem uma posição geográfica extremamente estratégica, influência regional e também grandes reservas de energia. Por isso, as tensões entre o Irã, Estados Unidos e Israel não são apenas conflitos ideológicos ou religiosos. Existe também uma disputa clara por influência geopolítica e energética. Controlar rotas marítimas, áreas de produção de petróleo e alianças regionais sempre foi uma parte fundamental desse jogo. Mas essa disputa por energia não acontece só no Oriente Médio. Aqui na América do Sul existe um exemplo muito claro de como o petróleo e a política internacional estão conectados. E esse exemplo é a Venezuela. O país possui as maiores reservas de petróleo do mundo, o que faz com que ele seja extremamente importante no tabuleiro energético global. Quando um país concentra tanta riqueza energética assim, ele automaticamente vira peça estratégica para potências globais. Historicamente, a relação entre Estados Unidos e Venezuela sempre esteve ligada ao petróleo. Durante décadas, empresas petrolíferas americanas tiveram forte presença na exploração do petróleo venezuelano. Mais tarde, o país nacionalizou sua indústria petrolífera para tentar ter mais controle sobre essa riqueza. E a partir daí, a relação entre esses dois países passou por várias crises, sanções econômicas e disputas políticas que continuam influenciando a situação do país até hoje. Nos últimos anos, os Estados Unidos também aplicaram sanções econômicas pesadas contra o setor petrolífero venezuelano, que é a principal fonte de renda do país. Essas sanções afetaram diretamente a capacidade da Venezuela de vender petróleo e manter sua produção. Quando a política internacional chega nesse nível de pressão econômica, a energia deixa de ser apenas um recurso natural e passa a ser usada como ferramenta de poder. Só que enquanto grande parte do século XX girou em torno do petróleo, o século XXI começa a mostrar sinais de mudança. A transição para carros elétricos está abrindo uma nova disputa global. Nesse novo cenário, quem está avançando muito forte não são necessariamente os países que dominaram a era do petróleo. Nos últimos anos, quem investiu pesado em baterias e carros elétricos foi a China. Empresas chinesas investiram bilhões em tecnologia, produção e cadeia de suprimentos. Hoje, muitas das baterias usadas no mundo vêm de empresas chinesas e várias marcas chinesas estão começando a dominar o mercado global com carros elétricos que tem preços muito mais acessíveis e tecnologia competitiva. E isso muda completamente o jogo. Porque se antes a disputa era por poços de petróleo, agora ela começa a ser por fábricas de baterias, minerais estratégicos e domínio tecnológico. Por isso que quando você olha para um carro elétrico, especialmente um carro elétrico chinês, ele não é só um produto tecnológico moderno. Ele também é parte de uma transformação enorme no equilíbrio de poder global. A geopolítica envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã continua influenciando o mercado de energia e qualquer crise nessas regiões impacta o preço do petróleo e a economia mundial.
Um exemplo recente que mostra como essas disputas podem ir longe foi o que aconteceu na Venezuela envolvendo o líder venezuelano Nicolás Maduro. A captura dele por forças americanas gerou enorme controvérsia internacional e foi vista por muitos analistas como uma ação direta de interferência na política de um país soberano. Esse tipo de operação raramente acontece por um único motivo. Normalmente envolve interesses políticos, estratégicos e também econômicos. Quando você observa o contexto, fica difícil ignorar que a Venezuela está sentada sobre uma das maiores riquezas energéticas do planeta. O país possui reservas gigantescas de petróleo e também outros recursos minerais importantes. Isso faz com que qualquer mudança política ali tenha impacto direto no acesso a esses recursos. Em geopolítica, recursos naturais quase sempre atraem influência externa. E essa disputa por recursos não acontece só em países tradicionalmente ligados ao petróleo. Um exemplo interessante é a Groenlândia. A ilha possui grandes reservas de minerais estratégicos e terras raras que são essenciais para tecnologias modernas como baterias, eletrônicos e até carros elétricos. Esses minerais são fundamentais para a nova tecnologia energética que está surgindo. Por causa disso, a Groenlândia passou a chamar a atenção de várias potências globais. Os Estados Unidos já demonstraram interesse estratégico na região justamente por causa desses recursos. Terras raras são materiais essenciais para motores elétricos, baterias, turbinas e praticamente toda a tecnologia que sustenta essa transição energética. O que está mudando agora é que na era da informação essas estratégias ficam muito mais visíveis. Antigamente era mais fácil vender certas intervenções como defesa da democracia ou segurança internacional sem que o público tivesse acesso a tantos dados e análises. Hoje qualquer pessoa consegue pesquisar, comparar informações e perceber padrões. Disputas militares, sanções econômicas e pressões diplomáticas quase sempre aparecem em regiões que concentram recursos estratégicos. Quando a gente junta todas essas peças, petróleo no Oriente Médio, reservas gigantes na Venezuela, minerais estratégicos na Groenlândia e a corrida global pelos carros elétricos, começa a ficar claro que a disputa continua sendo sobre energia. A diferença é que agora ela envolve não só petróleo, mas também tecnologia, baterias e minerais estratégicos. Então, da próxima vez que você olhar para um carro elétrico, especialmente um carro elétrico chinês, vale lembrar que ele não é apenas um produto tecnológico moderno. Ele também é resultado de uma grande transformação geopolítica que envolve energia, indústria e disputa de poder global. Se você curtiu esse tipo de discussão que conecta a cultura pop, política e o mundo real, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos.